Sr. Presidente, era para uma interpelação, porque efetivamente eu percebo que o Sr. Ministro, tendo-se sentido ofendido na sua honra, tenha que responder, mas a questão é que nós estamos há uma hora com um debate entre o PS e o Sr. Ministro e, portanto, não julgo que o debate não é efetivamente a dois e que a tolerância que tem sido dada ao PS, eu espero que seja dada também ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhor Ministro, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português requereu a audição do Sr. Ministro porque, efetivamente, nós consideramos que o resultado desta subconcessão, que é o encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo e o despedimento de todos os trabalhadores, que aproveito para saudar a Comissão de Trabalhadores que aqui está presente, que tem feito uma defesa intransigente pelos estaleiros navais de Viana do Castelo, uma empresa importantíssima para a região e que, portanto, nós aqui saudamos a presença deles aqui e a luta que têm travado. E porque, efetivamente, ao longo destes 2 anos, Sr. Ministro, este Governo pôs em marcha aquilo que sempre quis fazer, que é desmantelar, destruir e liquidar os estaleiros navais de Viana do Castelo, como hoje acabou agora aqui mesmo de o demonstrar. E o Sr. Ministro, eu queria lhe dizer também que o Sr. Ministro começa e justifica, e toda a sua apresentação inicial justifica esta liquidação, este desmantelamento dos estaleiros navais de Viana do Castelo com uma mentira. E o Sr. Ministro, apesar de ter feito todo este esforço agora, até na sua defesa de honra, de explicar, eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse, porque não disse, porque não é verdade que a Comissão Europeia tenha efetivamente definido que isto era uma ajuda de Estado, não está clarificado, não está definitivo. E eu vou-lhe ler a resposta que a Comissão Europeia enviou aos meus camaradas que estão no Parlamento Europeu em 22 de novembro, não assim há muito tempo, e que diz isto, e passo a citar. Ao avaliar a compatibilidade das medidas, a Comissão terá em conta todas as disposições da UE aplicáveis em matérias de auxílio estatais. No entanto, e reforço, no entanto, como já foi mencionado a resposta à pergunta é 005-205 de 2013, uma pergunta que os meus camaradas tinham feito à Comissão, a Comissão não pode ainda tomar uma posição sobre se as medidas são compatíveis ou incompatíveis com o mercado interno. Logo, não está tomada a decisão se os 180 milhões de euros são ou não uma ajuda de Estado. E, portanto, Sr. Ministro, isto tem que ficar claro de uma vez por todas. O Governo insiste e pega numa mentira, que é uma mentira, para justificar o objetivo central que teve sempre desde o início que tomou posse, que é liquidar os estaleiros de Viana do Castelo, é despedir os 600 trabalhadores, é levar para a pobreza estes trabalhadores, é levar para a pobreza mais de 4.000 trabalhadores indiretamente que estão abrangidos por esta medida. E, portanto, Sr. Ministro, é importante que aqui fique claro que é este o destino que este Governo quer fazer aos estaleiros navais de Viana do Castelo e àquela região. E dizer que é importante também, e foi por isso que, pela transparência que o Sr. Ministro tanto advoga e que hoje nos vem entregar os documentos, que nós, como sabe, Sr. Ministro, vamos requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. E importa também perceber que ao longo destes 2 anos, Sr. Ministro, o Sr. Ministro deu orientações precisas e claras para que os estaleiros estivessem paralisados. É isso exatamente que aconteceu. O Sr. Ministro deu orientações à administração para que nada fizesse, para que não fizesse tomasse qualquer medida no sentido de pôr estes trabalhadores a trabalhar, porque foram estes trabalhadores que insistentemente pediram para trabalhar, insistentemente estiveram na defesa dos seus postos de trabalho, na defesa da construção naval, e o Sr. Ministro não deu nenhuma orientação à administração para o fazer. E, portanto, o Sr. Ministro colocou, e tem que ser aqui dito, colocou estes trabalhadores numa situação completamente indigna, de tortura, porque eles tiveram 2 anos sem qualquer tipo de trabalho. Eles tiveram 2 anos parados por culpa, efetivamente, do Sr. Ministro. E, portanto, a pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, é: que orientações foram dadas à administração da empresa para que procurasse novas encomendas? Que
que fizesse captações de negócio. Foram dadas estas orientações, Sr. Ministro? Se foram dadas, quais foram efetivamente? E é porque nós não desconhecemos que a administração o tenha feito. E, portanto, se não cumpriu essas orientações, o que é que o Governo fez para que a administração não tivesse cumprido essas orientações? Esta opção de paralisação que o Governo tomou está também muito bem patente na opção que este Governo teve no impedimento da construção dos asfalteiros para a Venezuela. O Governo não disponibilizou a verba necessária. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou aqui um projeto de resolução na Assembleia da República, chumbado pelo PSD e pelo PSD e CDS-PP, na qual, nesse projeto de resolução, nós colocávamos efetivamente a disponibilização de verbas para aquisição de materiais que permitissem efetivamente a construção dos asfalteiros, mas o que é que acontece é que os asfalteiros não foram construídos. E não foram construídos, mais uma vez, por opção deste Governo. E, portanto, eu pergunto, Sr. Ministro, porquê é que o Governo tomou esta decisão? Porquê é que o Governo não forneceu as verbas necessárias aos estaleiros navais de Viana do Castelo para que avançassem com a construção dos navios? Há também outra questão que é importante aqui clarificar e que tem a ver com os negócios dos submarinos, Sr. Ministro. No negócio dos submarinos houve uma contrapartida que a empresa alemã ficou de entregar aos estaleiros navais de Viana do Castelo 637 milhões de euros em encomendas e equipamentos. O certo é que nestes 2 anos também nada nós sabemos, também nada foi feito por este Governo para que fossem cumpridas estas contrapartidas. E, portanto, nesta questão das contrapartidas, Sr. Ministro, tenho 2 questões para lhe fazer. Por que razão o Governo português não exigiu o cumprimento das contrapartidas para os estaleiros navais de Viana do Castelo e, neste contexto da subconcessão, que não preciso dizer mais uma vez que nós somos totalmente contra este processo, quem é que vai receber estas contrapartidas que deveriam ser recebidas pelos estaleiros navais de Viana do Castelo? Ainda sobre os asfalteiros, Sr. Ministro, ontem o presidente da Martifer deu uma entrevista a um jornal nacional e na qual ele refere, e passo a citar, que diz assim: a informação que disponho é que os contratos dos asfalteiros se mantêm, mas pertencem à empresa de estaleiros navais de Viana do Castelo e não fazem parte desta subconcessão. Está escrito, estou a transcrever a informação. E mais à frente o presidente da Martifer diz: julgo que há interesse em fazê-los em Viana do Castelo. Eu pergunto-lhe, se o contrato com a empresa venezuelana não for cumprido, quanto é que o país vai ter que pagar por este incumprimento, Sr. Ministro? Importa clarificar isto. Nesta entrevista também do administrador da Martifer, que se refere de uma forma completamente desrespeituosa e insultuosa para com os trabalhadores, que estão naquela empresa há vários anos. É preciso dizer que há trabalhadores ali que estão há 30 e há mais anos. E este senhor administrador tem o desplante de dizer isto. Caso os trabalhadores não aceitem o despedimento, ou uma pergunta, ele diz assim: obviamente que terão que sair do espaço onde estão os estaleiros. Ora, Sr. Ministro, o que aqui tem que ser dito é que não são os trabalhadores que têm que abandonar os espaços estaleiros navais de Viana do Castelo. Quem nunca pode lá pôr os pés, nem poderá pôr os pés, são os administradores da Martifer. Porque o espaço dos estaleiros navais de Viana do Castelo se pertencem a alguém, é aos trabalhadores, é ao povo português e não à Martifer. É indecoroso e o Sr. Ministro devia ter uma palavra sobre isto, sobre esta posição. Relativamente aos trabalhadores ainda, estranha-se também que em 8 dias a Martifer tenha mudado o discurso. Primeiramente era em 3 anos contratar 400, ontem nessa mesma entrevista já diz que poderá ir até 1000.
E, portanto, Sr. Ministro, o que eu quero aqui que o Sr. Ministro nos diga, embora o Sr. Ministro hoje já disse que eu nunca posso garantir todos os postos de trabalho, eu quero o Sr. Ministro que nos diga aqui quantos trabalhadores garante que vão ser contratados, porque é isto que está aqui a questão. E o Sr. Ministro sabe porque é que não responde? Eu digo-lhe porque é que o Sr. Ministro não responde. O Sr. Ministro não responde porque é a opção, efetivamente, deste Governo é destruir postos de trabalho, é levar a que novas contratações sejam feitas ao abrigo de trabalho sem direitos, salários baixos, porque é isso que o Sr. Ministro sabe que é essa opção deste Governo e é a opção do grupo a quem o seu Governo entregou Senhora Deputada, vou-lhe pedir para que termine. E, finalmente, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar se o Governo tem consciência dos prejuízos que o encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo e o despedimento de todos os trabalhadores e as consequências para os trabalhadores indiretos têm para a região do Alto Minho. Sr. Presidente, eu começo por fazer uma consideração à intervenção que o Sr. Ministro fez quando respondeu ao PCP. E só podemos entender a resposta que o Sr. Ministro disse relativamente ao não acompanhamento do PCP da questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo se calhar por distração do Sr. Ministro e porque o Sr. Ministro se calhar só sabe de assuntos da Defesa Nacional agora que tutela a Defesa Nacional, porque relativamente às questões dos estaleiros navais de Viana do Castelo, o PCP nesta comissão no plenário teve várias iniciativas parlamentares sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo. Portanto, nós só podemos entender isso por uma mera distração e pelo não acompanhamento do Sr. Ministro das questões da Defesa Nacional antes de ter este cargo. E dizer também que, relativamente à questão do inquérito parlamentar que o Partido Comunista vai requerer, não está só centrado no atual Governo. Aquilo que nós queremos, efetivamente, é apurar responsabilidades políticas e administrativas de todos os governos que tiveram a tutela dos estaleiros navais de Viana do Castelo e das administrações, e é esse o intuito que nós queremos, é apurar responsabilidades políticas e administrativas do atual e dos sucessivos governos nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu gostava também ainda de dizer, Sr. Ministro, que relativamente à questão da ajuda de Estado, o Sr. Ministro não fica claro, Sr. Ministro, não fica, sabe porquê? Porque eu li-lhe uma resposta que o comissário Joaquim Almunia dá aos meus camaradas do Parlamento Europeu, uma resposta de 22/11/2013, em que diz, e vou voltar a ler, Sr. Ministro, em que diz assim: como já foi mencionado, a Comissão não pode ainda tomar uma posição sobre as medidas se são compatíveis ou incompatíveis com o mercado interno. Portanto, Sr. Ministro, não há decisão. O Sr. Ministro é que parte de uma inferência, se calhar partindo dos seus conhecimentos jurídicos, para chegar a esta conclusão. Mas não há uma decisão, Sr. Ministro. E, portanto, relativamente também às questões de ajudas de Estado, Sr. Ministro, relembro-lhe que a União Europeia tem, desde 2011, um regulamento para ajudas ao setor naval. E, portanto, o Sr. Ministro e este Governo é que nada tem feito no sentido de suscitar, junto da Comissão Europeia, a resolução desta questão. Porque, efetivamente, não é isso que este Governo quer. Este Governo não quer resolver o problema dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O que este Governo quer é aquilo que esteve sempre desde o início: a privatização e o desmantelamento dos estaleiros navais de Viana do Castelo e a destruição dos postos de trabalho. É isto, Sr. Ministro, é esta a matriz deste Governo que está aqui bem patente nesta decisão da subconcessão, do encerramento dos estaleiros e do despedimento dos trabalhadores. Fica aí, fica claro. Mas relativamente às questões, o Sr. Ministro optou por não responder às perguntas que o grupo parlamentar lhe colocou. E relativamente, voltemos então aos asfalteiros. O Sr. Ministro não nos respondeu porque é que não avançou. O Sr. Ministro disse que não podia injetar lá dinheiro. O Sr. Ministro respondeu isto. Mas repare, Sr. Ministro, que eu devo-lhe recordar aqui que a empresa venezuelana entregou aos estaleiros, numa primeira tranche, 12,8 milhões de euros. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o contrato não for cumprido, também lhe fiz esta pergunta: se o contrato não for cumprido, os estaleiros vão ter que devolver estes 12,8 milhões de euros, mais
os 30 milhões da indemnização. Pronto. E, sim, por não cumprimento do contrato. Por não incumprimento do contrato. Portanto, aí vai ter que colocar esse dinheiro. Portanto, o dinheiro que não há para pôr os estaleiros a trabalhar vão agora ser dados à empresa por não cumprimento. Também não nos respondeu à questão que nós lhe colocamos relativamente às orientações sobre a administração. Que orientações foram dadas por este Governo para a captação de negócios, Sr. Ministro? Que orientações foram dadas? Foram dadas estas orientações à administração? Se foram, quais foram? Se não foram, porquê é que não foram? E mais, se foram, porquê é que a administração não as cumpriu? Porque é isto que também tem que ser dito, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem responsabilidades sobre a administração. A administração está lá colocada por este Governo. E termino, Sr. Ministro, dizendo-lhe isto claramente. Este processo é um processo que vai destruir a região do Minho. O Sr. Ministro disse que está muito preocupado com o impacto que tem na vida de cada um daqueles trabalhadores, nas suas famílias e no Minho. Não está, Sr. Ministro, porque se estivesse verdadeiramente interessado, se tivesse como interesse o interesse destas famílias, da região e o interesse nacional, o Sr. Ministro tinha salvado os estaleiros navais de Viana do Castelo. O Sr. Ministro tinha injetado o dinheiro, o Sr. Ministro não tinha optado pela subconcessão e pelo desmantelamento.